A gente aqui em Brasília todo mundo fica no país inteiro, né? Fica perplexo com determinadas decisões cada vez mais frequentes da justiça brasileira, né? E pensar que o juiz, o ministro, uma turma, a sexta turma, sempre ela, do Superior Tribunal de Justiça, determinada a evolução de um helicóptero de um traficante, um helicóptero adquirido com produto do crime. Isso é inacreditável, né? Absolutamente inacreditável. E alimenta muitas suspeitas, né, em relação às sentenças judiciais desse tipo aqui no nosso país. Mas eu trago aqui uma apreciação sobre o projeto das fake news, criado, elaborado a pretexto de combater fake news, um projeto que ontem teve regime de urgência aprovado por uma maioria folgada dos deputados. Não é a aprovação do projeto em si, mas a aprovação da medida que faz o projeto queimar etapas e, quem sabe, ser votado hoje ou talvez amanhã no plenário. Isso mostra o empenho do presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, na sua aprovação. Se o Arthur Lira está empenhado, não tenho dúvida de que será aprovado esse projeto. Mas a impressão geral que se tem é que na leitura do projeto, assim, há tantos jabutis ali que conspiram contra a democracia e as liberdades individuais nesse projeto que custa acreditar que as pessoas têm lido o texto, né? O texto é malandramente extenso, longo, exatamente esse é um dos truques que se utilizam no parlamento, para que o parlamentar, o deputado, tenha preguiça de ler. O projeto não é dele, ele não tem um interesse, né, direto naquele projeto, na sua aprovação ou rejeição, e ele não vai ler. Até porque é um calhamaço, ele não lê mesmo, né? Então eles cada vez mais se recorre a esse tipo de truque, de malandragem, que é para ver se a coisa vai passando. Tem vários aspectos que recomendam a previsão de aprovação desse projeto. Um deles, por exemplo, é que grande parte do Congresso Nacional é formada por políticos que têm ou já tiveram reputação em chamas, né, em razão dos seus próprios malfeitos, de escândalos de corrupção e outros escândalos que a gente está habituado a assistir. Essas pessoas sempre alegam, quando denunciadas, que foram vítimas de mentira, que são vítimas hoje, né, se utiliza essa expressão, que são vítimas de fake news e etc. Eu já passei da idade de acreditar em duendes e por isso eu não posso acreditar na sinceridade de propósitos democráticos, não é, do relator do projeto, por exemplo. O deputado Orlando Silva tem gente boa e tal, muito simpático, etc., mas o partido da vida toda dele sempre foi, desde da idade, da mais tenra idade até hoje, é o PCdoB. O PCdoB, o que é o PCdoB? É um partido brasileiro, de esquerda, como todos os partidos, que estabelece ligações e até de submissão à orientação de partidos, de grandes partidos de esquerda, de regimes que defendem, que esses políticos defendem, não é? O PCdoB, que existe há dezenas de anos, né, há inúmeras décadas, num primeiro momento ele nasceu subjugado ou sob orientação da ditadura de Joseph Stalin na União Soviética. Depois que ele caiu em desgraça, eles migraram passaram a ser adoradores da ditadura de Mao Tse-tung, lá da China. Era uma esquerda maoísta. E depois, então, passaram a adorar um país pequenininho chamado Albânia, que ficou subjugado a um ditador, um dos tiranos mais, mais condenáveis da história da humanidade, que é um sujeito chamado Enver Hoxha. Esse é o PCdoB. O que é que tem em comum essas três tiranias que o PCdoB adorou ou tem adorado ao longo de sua história? O que eles têm em comum são regimes que suprimem as liberdades individuais, não é? São regimes que simplesmente subjugam o cidadão. Eu não posso acreditar na sinceridade de propósito de quem pensa, de quem apoia a natureza. Essa é uma questão. A outra questão são, como eu disse, os jabutis que estão no projeto, né? Como, por exemplo, o artigo 55, que prevê ou autoriza o governo federal a criar um órgão autônomo
de regulação dessa questão de fake news nas redes sociais. É um órgão que o governo vai decidir, do governo, que vai decidir se aquela notícia, aquela informação, aquele post é falso ou é verdadeiro, não é? Quem é que tem essa capacidade? Vai ser o governo? Muda o governo, muda o critério, muda as concepções? À direita ou à esquerda ou ao centro, qualquer governante sempre tem ou passa pela tentação de cometer abusos autoritários, e esse seria ou passará a ser um instrumento importante. E é a concretização daquilo que George Orwell, em 1984, previu, a criação de uma ditadura, né, a formação de uma ditadura, de uma tirania, que, entre outras coisas caricatas, criou uma espécie de Ministério da Verdade, né? Uma espécie não, o Orwell ele falava em Ministério da Verdade. Essa repartição criada por esse projeto é um pouco isso, é um Ministério da Verdade que vai definir, vai decidir, apontar o que é verdade e o que é mentira. O relator do projeto, que é o deputado Orlando Silva, quando foi ministro do primeiro governo Lula, ele foi acusado de usar cartão corporativo até para comprar tapioca. Todo mundo se lembra disso. Quem viveu aquele momento se lembra disso, né? E naquela ocasião, o deputado Orlando Silva jurou que aquilo era mentira, que ela estava sendo vítima de uma calúnia e etc, etc, até que ficou comprovado que era absolutamente verdadeiro. E aí eu convido os nossos ouvintes e os colegas a fazerem como é que eu diria, enfim, imaginar, né? Imaginar a situação em que a denúncia da tapioca, né, do uso do cartão corporativo pelo ministro Orlando Silva até para pagar tapioca, se acontecesse hoje. Se acontecesse sob a égide desse projeto de lei aprovado. Primeiro ele diria que era mentira. Segundo, ele conseguiria, até pelas ligações políticas com o atual governo, que o Ministério da Verdade do atual governo mandasse excluir o post ou qualquer notícia envolvendo a denúncia do uso do cartão corporativo para tapioca. É exatamente isso que eles querem. E eu estou falando de tapioca, mas isso vale também para denúncias de corrupção, de safadeza, de lava-jato e tudo mais. O projeto trata prioritariamente da questão das redes sociais, mas digamos assim, põe os pés ou põe as patas em cima de um tema muito caro para qualquer cidadão numa democracia, que é o exercício do direito à liberdade. Isso não dá direito a ninguém a praticar crimes. Cometeu crimes, então essas pessoas, no uso no exercício da liberdade, cometeu o crime, tem que ser punida mesmo. Essa questão das redes sociais precisam de uma atitude do Poder Legislativo, não tenho dúvida disso, mas é preciso muito cuidado também para proteger o direito ao exercício da liberdade aqui no nosso país. Um bom começo seria refletir sobre o que é que tem sido feito lá fora. O que é que os países verdadeiramente democráticos, de democracias longevas, sólidas, como tratam esse assunto? Na primeira observação que eu fui ver nesse sentido, nos Estados Unidos é proibido. É absolutamente criminoso tentar legislar sobre liberdade. Não se relativiza liberdade dos cidadãos numa democracia sólida. É exatamente isso que está acontecendo no Brasil. É triste, mas pode contar, viu? Eu acho que eu apostaria todas as minhas fichas na aprovação desse projeto.